Muito boa tarde, meu amigo e minha amiga. Que prazer ter você aqui na TV Evangelizar e no canal do YouTube do Instituto Casagrande, sempre trazendo um tema importante nessa prosa educativa. E hoje nós vamos conversar, acho que um tema que todo mundo tem curiosidade, sobre humanização dos pets. Essa confusão entre como que eu devo tratar uma criança, um filho, e um cachorro, um gato, um pet. Como mudou isso, né? A gente vê que tem pessoas às vezes que estão confundindo. Eu, por exemplo, tenho um cachorro e eu chamo de meu filho. Eu posso ou não posso chamar? Qual é a diferença? O que que pode, o que que não pode, o que que deve ou não deve? E quais são as consequências? Para falar sobre este assunto, nós trouxemos uma convidada muito especial. Ela que é veterinária, que também tem doutorado em ciências com ênfase em oncologia de animais, a minha amiga doutora Thaís Costa Casagrande. Aí, Thaís. Tudo bem, Renato? Muito obrigada pelo convite, né, para falar sobre um tema tão atual, que é esse tema relacionado com a humanização dos pets, né? Então, que é um tema extremamente, né, discutido hoje na nossa sociedade por conta do que a gente chama dessa formação de família multiespécie, como a sua família, por exemplo, tá? Então vamos entender, Thaís, começar já de cara. Joguei para você uma questão, porque eu fui corrigido uma vez quando eu falei, tô com meu filho, e o meu amigo falou, filho? Eu falei, sim, é o Max, o meu filho, um cachorro. Ele disse bem assim, não, é muito precioso chamar um pet de filho, porque eu tenho um filho e eu não concordo. E aí eu entrei em dúvida, porque ele falou, você é tutor, mas eu vou dizer, vem cá com seu tutor. É filho, não é filho? Fala um pouquinho sobre essa relação que nós temos inicialmente, até no vocabulário. Tá, vamos lá. Não é errado chamar de filho, desde que você entenda que ele é um filho pet, né? Então, não tá errado, porque faz parte do que a gente chama hoje dessa família, né? Então, dessa família multiespécie. Dentro de uma família, você pode chamar de filho, tá? Mas, então, não é errado. Assim, e também não tá certo você ser chamado de tutor. O mais correto é você ser chamado como responsável pelo animal. Mas fica né? estranho. Vem cá, Max, com o seu responsável. responsável. Mas É o vamos lá. meio carinhoso, né, papai? Dentro de uma família, quem que é o responsável pelo animal, pelo filho? São os pais ou algum responsável que vai fazer ali todo o processo ali de cuidado dessa criança também, né? Então, como você é o responsável pelo cuidado desse pet também, não tá errado você ser chamado de pai. A gente, dentro de uma clínica veterinária, não vai te chamar de pai. A gente vai chamar você de responsável pelo animal. Porque tem gente que se ofende, da mesma maneira como seu amigo ficou ofendido de ser chamado, se você chamar o teu animal de estimação como filho, né? Tem gente que se ofende também de ser chamado de pai. Mas para alguns, realmente, eles encaram essa família como eu sou o pai do meu pet. Porque eu que faço todo esse cuidado, essa relação de cuidado com esse animal. Então, é uma relação, né? Então, que acaba sendo familiar ali também. Porque o que acontece? Todo esse processo de evolução, né? Então, desses pets nas casas das pessoas, ele mudou ao longo da história, né? Então, como que era o teu pet na tua infância? Ficava na garagem, eu vou lembrar porque eu morava numa casa que tinha loja, a gente morava no primeiro andar, tinha terra, e o pet ficava na garagem. E eu lembro que, mesmo quando a minha cachorrinha teve cachorrinhos, momento algum, primeiro que nunca subiu na minha cama, nunca subiu na parte dos quartos. Sim. Ela ia no máximo na cozinha ela ia, almoçava, a gente almoçava, ela ficava esperando a comida, mas ela é engraçada que ela nunca, lembrando agora, ela nunca subiu na outra escada, que era para os quartos. Nunca, né, minha cachorrinha foi pro meu quarto. E eu lembro que minha mãe dizia, Laika, hora de dormir. E ela descia pra garagem e dormia sozinha. Aí eu já pergunto, será que ela não sofria? E como que é o seu hoje? E Dorme na minha cama. Entendeu? Ou seja, a cama é dele. É. Ele que escolhe o lado, o local, ele que me empurra. E eu, às vezes, para não acordar, eu fico dormindo meio de ladinho. Para não acordar ele, para não mexer com ele, né? Então, é isso mesmo. Então, essa mudança de configuração que houve, na verdade, dentro dos pets, foi ao longo do tempo mesmo. Quando eu me formei há 20 anos atrás, 21 anos atrás quase que eu me formei, a gente não tinha essa relação tão próxima. Eram raras essas relações de proximidade tão grande dos pets como a gente tem hoje. Então, a gente teve esse processo que a gente chama de humanização, essa antropoformização desses animais, né? Então, que a gente mudou esse pet de um quintal, né? Então, que era onde tinha ele até ficava. Tinha a casinha do cachorro. Isso. Às vezes uma casinha do cachorro na chuva.
ficava Ele na ficava chuva, lá. não tinha nem cobertura, não tinha nada. Então, ele era tratado como um animal de estimação, mas que ficava fora de casa, para um animal que ocupou hoje um espaço dentro da família. Né? Então, por isso que a gente chama de humanização. Né? Então, que a gente trouxe um animal hoje de fora para dentro de casa e a gente trata ele. Então, acaba refletindo algumas coisas que são relacionadas à emoção, comportamentos e também de colocar roupinhas e etc., que acabam humanizando o animal, que não é um comportamento natural da espécie dele. Que Né? eu vi, Então, inclusive, ontem uma cachorrinha com a unha pintada, isso. com a unha pintada de rosa, Uhum. e com pulseirinhas na pata. Sim. Isso é humanização. Isso é humanização. O animal precisa disso. Então, é isso que a gente tem que pensar, né? Então, até que ponto que ele Mas precisa? ele precisa dormir comigo na cama ou não precisa? Precisa? Ele não sobrevivia fora da cama também? Mas não. ele não era mais infeliz? Talvez não. Né? Então, ele dentro daquela realidade que ele existia, para ele estava dentro de uma felicidade normal. Que né? a hora que minha mãe dizia, vai dormir, ele já sabia que ele ia... Sabia que era o comportamento. E ele era o limite. guardião, inclusive ele era o guardião da casa, porque ele ficava atento a qualquer Exato. movimento que acontecia. Ele tinha mais uma função de serviço dentro da casa também, né? Então, não ficava só como pet de estimação, mas também tinha uma função de serviço que era cuidar da casa. E né? os gatos para espantar os ratos. Exatamente, né? Para poder espantar a ratarada de casa, né? Que ainda mais que tinham porões e etc, né? Então o cheiro do gato já espantava um pouco esses invasores, essas pragas E o invasoras cachorro mesmo. servia como guardião, nós tínhamos loja, então qualquer latido do cachorro diferente era uma alerta para os meus pais que podia acontecer alguma coisa. Né? E assim, e hoje, na verdade, o que aconteceu? Toda essa mudança, ela aconteceu a ponto da gente ter um exagero pelo outro lado, né? Então, hoje você acabou de comentar, cachorro com unha pintada, né? Então, ele pinta a unha para o cachorro, né? Então, é o cachorro que quer pintar a unha? Ou é o humano que quer, na verdade, transferir algo, alguma emoção, alguma dependência, alguma coisa pro animal, né? Então, e ele acaba pintando a unha do cachorro porque ele acha divertido, porque ele quer fazer isso assim como ele talvez fizesse com uma filha ou algo assim, né? Então... Tem a minha vizinha que usa calçados no cachorro porque ela disse que além de não sujar a casa dela, também protege a patinha do animal. Isso tá errado, na verdade. Aí a gente já vai entrar talvez num processo mais de riscos, né? Dessa humanização, desse excesso dessa humanização que que pode ser prejudicial para o animal, né? Então, por que é complicado usar calçado? Talvez num piso muito quente, às vezes ajuda, mas aí... Um momento especial, um ou outro Um momento dia. especial, um ou outro, mas assim, talvez não seja o momento do animal passear também, nesse momento que o piso está muito quente, né? Que o chão está muito quente. Mas assim, o animal sua pelas patinhas, né? Então, ele tem poucas áreas de troca de calor. Então, eles não têm a mesma quantidade de glândulas sudoríparas que nós humanos temos. Por isso né? que então, a boquinha sempre aberta. Boquinha aberta, né? Então, ele vai piar o narizinho, né? Então, que vai abrir as aletas ali também para poder fazer essa troca de temperatura. E ele sua nas patinhas. É como se você tivesse que fazer um exercício físico com uma jaqueta de couro por cima, por exemplo, né? Então, ele sofre. E ele sofre. Então, aquilo ali abafa. E aquela possibilidade de troca de temperatura que ele teria, ele não consegue fazer porque ele está com um sapato, por exemplo, que está abafando aquilo ali, né? Então, aumenta o risco de infecções também, porque como fica úmida a região, porque ele vai suar, né? Então, ele vai ter ali uma perda de temperatura e vai acabar umedecendo, aumenta o risco de fazer infecções fúngicas, bacterianas, também entre os dígitos ali também. E a patinha dele já tem um soladinho já, já professor, não é, ele não já é tem uma um corinho, pele fininha, né? Então, como eram talvez os pés dos humanos no passado, né? Quando não utilizavam calçados, né? Então, assim, se você pegar uma pessoa que não tem costume, não tem hábito de usar calçado, ela tem uma proteção maior no pé mesmo. E eles já têm esses coxins que são preparados para isso. Então, isso é instinto deles, andar nesse piso, cheirar o chão, né? Então, são coisas que são instintivas, que são necessárias para eles. Outra questão, Thaís, já aproveitando, que muitos pais, muitos tutores ou pais de pets, não deixam o cachorro quase cheirar, não deixam, porque a contaminação. Então, tenham cuidado que o cachorro, por exemplo, vai beber uma água. Tem muitos lugares que deixam água para pet. Eu vejo que tem um colega meu que não deixa o cachorro beber em momento algum essa água, porque pode estar contaminada. O cachorro não tem uma proteção natural para esse tipo de coisa, porque se ele está o tempo inteiro cheirando e tendo contato com o que nós não temos, que é com uma grama que tem
xixi de cachorro, que tem sujeiras naturais. Uhum. Ele não tem a proteção natural para isso? Então, depende da exposição que ele tiver. Por isso que eu falo que chega a ser prejudicial quando você não dá essa exposição. Vamos lá. É que nem você pensar numa criança, né? Então, aqueles pais que são super protetores, que não deixam a criança ir para o chão, porque vai se sujar, porque vai ficar contaminado, é isso, não deixa a criança pegar nada do chão e pôr na boca, naquela fase oral que a criança tem, né? Então, essas crianças, normalmente, elas vão ter uma imunidade mais prejudicada, porque elas não foram expostas no momento correto de fazer, né, de produzir todos os anticorpos necessários, porque a vitamina S de sujeira, ela também vai produzir anticorpos na nossa vida, né? A vitamina S eu não sabia. A vitamina S, tá? Então, assim como, né, para os animais também. Se eles nunca forem expostos, talvez esse animal realmente seja mais sensível. E ele vai tomar uma água num local, num ambiente que outros animais tomaram, talvez ele fique com uma gastroenterite depois ou algo assim, porque, de fato, ele se contaminou, tá? Ele não estava preparado para aquilo, porque o organismo dele não foi preparado aquilo. Mas por isso que é importante a exposição, né? Então, o animal, ele tem que andar no chão, ele tem que cheirar, ele tem hábito de farejar, né? Então, se a gente não expor ele a isso, ele perde uma característica comportamental natural dele. E aí você já está prejudicando a questão do bem-estar do animal, né? Então, qual que é o limite da gente trabalhar com a humanização? O limite é o bem-estar, né? Então, até que ponto eu estou fazendo algo que está trazendo um benefício para ele e não está prejudicando a vida dele, né? Então, a gente sabe que a humanização não é para o pet, a humanização é para quem? É para o ser humano. Para o ser humano. Tá? É uma necessidade do ser humano. É uma necessidade do ser humano, Por que né? está acontecendo isso? Vamos lá, Renato. Como assim? Porque você atende muita gente, então você né? atende em clínica, você faz cirurgia, você atende muitos cachorros que estão no final de vida, você vê o sofrimento, Então, você acha que imagina que eu trabalho você numa já fez área... muito, sacrificou muitos animais, já, né? Então, imagina que eu trabalho numa área que é a parte de oncologia, né? Então, é uma questão muito difícil de trabalhar, porque a gente vai trabalhar muito com essa questão da dependência emocional, muitas vezes do próprio humano em relação ao pet, né? Então, o que é importante? A gente entender que esse pet ele tem uma vida mais curta do que a nossa, né? Então, e aí a gente não projetar, né? Então, ansiedades nossas em relação a ele, né? Então, e aí a gente entendendo esse limite, a gente vai entender outros limites também, né? Então, a gente tem, na verdade, né? Então, o animal, a gente vê o tempo inteiro, assim, por exemplo, a gente já peguei tutores não, desculpa, responsáveis, né, por esses animais, que às vezes me falaram assim, doutora, você tem que salvar o meu animal, meu filho, né, porque ele é mais importante para mim do que meu filho, minha filha, né, então, porque esse animal, por que ele chegou nessa condição que ele tem hoje? Porque ele te dá um amor incondicional, sem medir, sem entender, sem pedir nada em troca. Qual que é a troca que ele te pede? Carinho, atenção, carinho, né? É só isso que ele pede, mais nada. Então, e aí o ser humano acabou entendendo que isso é muito bom para ele. Porque como ele tem uma dependência emocional. Hoje, o que aconteceu com as famílias? Existem muitas famílias que têm menos filhos, ou, né? Então, até algumas delas, nenhum filho. E que o pet é o E filho. que decidiram que o animal é o filho da casa, né? Então, e isso foi acontecendo ao longo do tempo. Então, o próprio custo de manter uma criança hoje, né? Então, de levar essa criança para o futuro. E também tem a ver, né? Acho que talvez um filho tinha uma utilidade também, no sentido utilitarista. Claro. Que o pai já tinha filhos, eu lembro que a questão de ter tantos filhos e os filhos ajudavam em casa e depois um ficava, inclusive, sempre era um que ia cuidar dos pais. Dos pais no futuro. Quando, à medida que nós não temos mais essa visão até utilitarista dos filhos, que o filho é pro mundo, né? Você passou a não ter essa relação. E aí o cachorro, o gato, ele tem ocupou um espaço com mais liberdade. Mas a gente vai discutir, depois do intervalo, tá chegando o intervalo agora, discutir quais são as consequências disso pro humano e também pro pet. Claro. Quer dizer, o pet tem algum benefício, sofre com isso também? Vamos continuar esse papo. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai continuar conversando com a doutora Thaís Costa Casagrande sobre esses riscos, tanto para o ser humano, as consequências, os efeitos colaterais e para os nossos queridos pets. Então fica com a gente já volta. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E
voltamos para o nosso papo aqui no Prosa Educativa, hoje falando sobre humanização de pets com a querida doutora Thaís Costa Casagrande, que está dando uma aula aqui, né? Eu estou aprendendo muito também o que é humanização, e nós estávamos antes do intervalo falando sobre as consequências dessa excessiva humanização, né? Eu estava falando que houve uma troca, às vezes, do carinho, ou dessa interdependência com os filhos, com os pais, e aí continua então, Thaís, falando sobre quais são as consequências dessa relação, talvez exagerada, de carinho, de amor, não sei, entre o humano e o pet. Bom, vamos lá. A gente pode ter algumas consequências bem, né, e riscos ali mais complicadinhos mesmo, né? Então, assim, o que a gente tem como consequência de um animal que acaba criando uma dependência desse ser humano, né? Então, quando a gente fala em humanização, não é só questão de colocar no carrinho para passear no parque, por exemplo, né, que não deveria ser, o cachorro deveria passear na coleira, talvez, né? Mas qual que é a consequência desse excesso de zelo que o ser humano tem, né? Desse excesso de atenção que ele acaba tendo que dar para o animal? A consequência pode ser relacionada, por exemplo, com a parte comportamental do animal, né? Então, a partir do momento que você tem que se ausentar, por exemplo, de casa, como que fica o cachorro nesse momento? Ele fica ansioso, ele começa a se automutilar, muitas vezes, lamber excessivamente, provocar feridas nele mesmo. Então, isso pode ser uma consequência do excesso desse cuidado mesmo, né? Então, que é algo que é relacionado com comportamentos de ansiedade, e inclusive ansiedade de separação. Tem cachorro que, quando a pessoa sai de casa, ele destrói a casa, né? Então, porque ele fica nervoso, fica agitado, não consegue se ver na vida longe do seu humano, né? Então, daquela pessoa que cuida dele o tempo inteiro. Então, a gente tem animais hoje que sofrem fortemente com ansiedade de separação, tá? E também outra coisa que pode acontecer muitas vezes é a agressividade. Então, alguns animais, por exemplo, eles vão refletir essa consequência, essa questão relacionada com essa dependência do ser humano com agressividade. Agressividade com outras pessoas. Por exemplo, alguém vai chegar perto de você e ele acha que você é dele, ou ele acha que alguém vai fazer mal para você, ele vai agredir a outra pessoa para te proteger de alguma maneira, né? Então, e não é uma proteção benéfica, né? Tipo, ai, que bonitinho, ele está me protegendo. Não, isso não é bonitinho. Isso é um mau comportamento do animal, né? Então, é um comportamento ruim que ele tem, né? Então, em relação a outras pessoas. Outra coisa importante o excesso de humanização pode levar a um processo de um animal não entender quem é ele, né? Então, ele não consegue socializar com outros animais. Ele não consegue entender que ele é um animal e que um outro cachorro vai chegar perto dele para poder cheirar, brincar. Ele não sabe nem entender esse comportamento direito. Então, às vezes, ele vai ter um comportamento ou de recuar, ou de tentar, espantar, ser agressivo com outros animais, porque ele não sabe socializar. Então, são consequências bem importantes dessa humanização. Fora consequências relacionadas com a parte da saúde do animal também, não só com a parte da saúde mental dele, né? Então, digamos assim, mas com a parte da saúde física deles também, né? Então, vamos lá. O cachorro que fica ali do lado da tua mesa ali o tempo inteiro, pedindo comida, por exemplo. E aí você vai lá o tempo inteiro, como ele tá pedindo comida, eu vou dar um pedacinho de pizza, de queijo, de alguma coisa. E o que vai acontecer com ele no futuro? Pode ter uma pancreatite, né? Pode ter uma obesidade, pode levar a consequências relacionadas com esse excesso de alimentação mesmo, né? Então, até distúrbios metabólicos também pode acontecer, né? Diabetes. Então, são consequências desse excesso de alimentação, porque a gente quer agradar demais esse pet, porque ele está nos pedindo, por exemplo, ele está pedindo tão bonitinho, ele pedindo, né? Então, com a patinha ali, etc. E isso a gente pode acabar provocando, na verdade, uma doença nele mesmo, né? O cachorro, ele é chantagista? Muito. Explica um pouquinho, porque então, ele é humano, porque às vezes eu fico confuso, mas ele age como humano, porque eu sinto o meu cachorro às vezes chantagista. Uhum. Essa chantagem, ele tem essa percepção emocional de lidar com o dono. Sim, ele aprende o teu comportamento também. Eles são seres inteligentes, né? Então, eles são muito inteligentes. Então, eles aprendem o teu comportamento, o que te agrada, o que te desagrada e como conquistar as coisas que ele quer também para ele, para você. Eles são inteligentes, eles sabem, não sei se eles sabem o que é uma chantagem, talvez, né? Mas assim, eles sabem como
pedir para você de uma maneira que ele ganhe. Ele vai aprender um comportamento. O cachorro modula comportamento, né? Então, Até a carinha de triste? até a carinha de triste. Ele sabe que se ele fizer ele faz aquela carinha uma vez e percebe que ele te ganha. A próxima vez ele vai tentar de novo. Se ele perceber que aquilo te ganha sempre, ele vai fazer sempre com você aquela carinha. Ele vai aprender. Eles aprendem... Mesmo que seja fingida. Mesmo que seja fingida. Ele entendeu que aquela carinha é a carinha de ganhar alguma coisa que você quer. E não pensa que é só cachorro, não. Gato também faz isso. Então eles aprendem... Eu não tenho gato, eu não sei, mas o gato não, também. E eles aprendem também. A gente diz que eles têm, às vezes, um miado para cada coisa que eles querem. E eles aprendem a pedir para vocês. Porque a comunicação ela não é só verbal, né? A comunicação tem vários tipos de comunicação. É o olhar corporal. É o olhar, é o corporal, é a forma que ele se movimenta. Você sabe, inclusive, se ele tá bem, se ele não tá, né? Então a gente consegue entender esse comportamento e ele também entende esse comportamento teu. Ele também vai estudar o teu comportamento. Tem muita gente que fala assim, ele sabe quando eu não estou muito bem. E eles sabem mesmo. Eles entendem pela tua postura. Mas existe algo subjetivo, sempre tenho uma dúvida. Uhum. Porque quando que às vezes o cachorro percebe que o dono está chegando, ou que alguém está chegando, antes da pessoa chegar. Às vezes vem um comunicado no meu telefone que a pessoa não chegou. E parece que ele percebe, ele sabe que aqui vai acontecer alguma coisa, que eu sei que está acontecendo, que eu não falei para ele, que não houve campainha, que a pessoa não chegou e ele já está se preparando. Porque às vezes ele sabe, né? Então ele começa a entender comportamentos, né? Então, os seus. Né? Então, você não precisa falar. É o que eu falei, a linguagem verbal é a que eles menos entendem. Eles entendem outros tipos de linguagem, corporal, movimentação. Toda a movimentação corporal que você faz, ele vai entender muito melhor. Né? Então, os odores que você exala que a gente nem percebe. Né? Às vezes um odor que eu exale em função de alguma coisa... Barulhos que você faz, né? Então, movimentações que você faz que possam provocar barulhos. Isso tudo eles são muito mais sensíveis do que a gente, né? Para poder perceber esse tipo de coisa. Então, eles vão perceber a partir disso e vão entender qual que é o teu comportamento. O que vai acontecer. Ele não sabe o que vai acontecer, mas ele sabe que alguma mudança vai ter. Daquele estado que está aí vai mudar. Vai mudar. Ele sabe que a partir do momento que você recebeu aquela mensagem ali, talvez você vai ter que sair de casa, por exemplo. E isso já está provocando um comportamento de ansiedade nele, porque ele sabe que ele vai ter que se separar de você, ou pode ser bom para ele, que ele vai passear, por exemplo. Né? Então, que é o momento que ele vai sair contigo para poder passear, para poder fazer alguma coisa que agrade ele também, né? Então, eles percebem esse ambiente todo em casa, né? Então, eles são o ambiente, né? Então, eles lidam direto com esse ambiente, então eles percebem facilmente todas essas mudanças que acontecem mesmo, tá? Então, por isso que é tão comum a gente perceber essas falas assim, ele sabe quando eu tô chegando, ele sabe quando eu tenho que sair, né? Então... Que às vezes eu fico até pensando que existe algo mais subjetivo no ar. Eu penso que talvez a pessoa está numa outra dimensão, porque a gente às vezes diz que o gato consegue ver espíritos. Às vezes a dimensão humana, racional, lógica, não é a dele, consegue né? perceber. E talvez a gente nem tenha estudos suficientes avançados. É como nós vamos discutir a vida após a morte. Sim. A gente nós vamos lidar com a fé, vamos lidar com crenças. Muitas coisas diferenciadas. Mas nós não temos nada científico que possa embasar, né? Não tem, assim, até hoje eu tava conversando tava orientando uma responsável ali, um animalzinho que eu tô atendendo, que ela tem que fazer um procedimento cirúrgico, né? Então ali ela tava muito preocupada com a sua cachorrinha, para saber se a cachorrinha queria fazer aquilo, se ela tinha dimensão do que ia acontecer, se ela estava entendendo o que estava acontecendo, e ela foi procurar um profissional que trabalha com telepatia, né, animal, para poder ter uma conversa com ela, para poder entender, para que explique para ela todo esse processo. Então, assim, são crenças, né? Então, crenças que a gente não consegue entender muito bem até que dimensão que vai acontecer isso, né? Eu estava vendo na inteligência artificial, agora parece que já estão surgindo que nós vamos conseguir conversar com os cachorros e com os gatos com a inteligência artificial, quer dizer, que a tecnologia consiga produzir, não sei se vai chegar a esse ponto, de, por exemplo, colocar um chipzinho no cachorro, quando ele latir ou fazer alguma coisa, a gente vai entender o que ele está falando. Vamos ver se a gente vai chegar... Né? Quem convive com o seu pet sabe que muitas vezes eles não precisam falar, né? A gente sabe. E nem a gente precisa falar, e nem a gente precisa falar, porque eles também sabem. Às vezes, a própria forma de você levantar e a tua postura, ele já sabe que ele tem que ir para um cantinho ali e você não precisa nem falar nada, né? Então, você chegou ali e olhou com uma cara diferente, ele já sabe que aquilo ali, ele já entendeu o teu comportamento, pode, o que não pode. Né? E Thaís, quais são os limites? A gente quase estamos chegando no final ali. Quais são os limites entre o que é ser
é responsável, pai de um pet, e o que que não é, o que que eu posso ou não posso fazer, assim, de forma bem objetiva e didática? Bom, vamos lá, porque assim, qual que é o limite? O limite é você não ultrapassar o comportamento, nada que prejudique o comportamento natural daquela espécie. Né? Então, por exemplo, qual que é o limite? Você colocar um cachorro para passear num carrinho de bebê, por exemplo. Não pode, isso não deve. Não deve, né? Então, uma coisa tem um cachorro que ele tem um problema de locomoção, vou colocar num carrinho para poder passear. Beleza. É uma forma de você conter o teu Agora, animal para ali. proteger o cara, Agora, ou para eu mostrar que eu tô com um bebezinho. né? Então, aí, esse é o limite, entendeu? Precisa, assim, posso pintar as unhas do meu animal? Se você entender que isso é alguma coisa para você, tudo bem. Mas coloque um esmalte que seja preparado para o seu pet também. Não vai colocar qualquer esmalte que possa prejudicá-lo de alguma maneira também. Né? Então, por exemplo, não deixar o animal beber a água ou né, cheirar as coisas porque é perigoso. Isso não é um limite legal. Dormir com o animal não há problema. Não há problema, desde que ele entenda que isso também pode ser um limite. Então, o que você tem que mostrar em casa? Né? Então, que você é o líder. Que você é o líder da matilha, digamos que eles assim. precisam dessa... Né? Então, eles precisam ou ele vai ser o líder. Ele vai ser o líder. Né? Então, a gente tem muitos animais que hoje, né, que a gente sabe, ele não consegue sair, eu não consigo sair de casa, porque toda vez que eu vou sair de casa, ele vomita, ou ele passa mal, ou ele tem uma convulsão, ou algo assim, porque ele está percebendo que eu vou sair de casa. E aí ele faz alguma coisa para que eu não consiga sair. Esse limite está errado? Quem está mandando na casa? Né? Então, o limite é entender quem que é o líder, né, da casa, você impor os limites ao animal e entender que ele precisa ter o comportamento dele de espécie também. Ele precisa ter esse limite, né? Então, ele precisa cheirar bumbum de outros cachorros, ele precisa socializar com outros animais também, ele precisa, na verdade, né, sair de casa, ter exercício físico, ele precisa ter todo esse processo de comportamento natural. Aí são alguns dos grandes limites. Gente, o papo tá maravilhoso. A gente vai continuar esse papo no canal do YouTube do Instituto Casagrande. Eu tenho algumas perguntas, uma curiosidade, inclusive a questão do cheiro, né? Por que pode cheirar, o que não pode cheirar, o que pode comer, o que não pode comer, principalmente quando ele vai para comer grama, vai para o parque. Mas a gente vai continuar isso no canal do YouTube do Instituto Casagrande. Aqui na TV Evangelizar a gente encerra agora. A gente agradece muito, muito a sua audiência. Agradece, Thaís, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, tá Renato. Bom? Obrigada muito pelo pelo convite. Por ter aceitado o convite. Adorei essa fica papo. à disposição. E a gente continua com você no canal do YouTube do Instituto Casagrande. Vem com a gente, que o papo tá bom.